Quando eu olho para o texto aqui, capítulo 15 de Êxodo, eu posso ver o início deste capítulo, Moisés com o povo de Israel adorando a Deus. Adorando a Deus e agradecendo a Deus pelo feito do capítulo 14, aonde nós entendemos, nós lembramos, todos nós conhecemos, ali aonde Deus abriu o mar vermelho e derrotou o exército de Faraó no meio do mar. E nós vemos aqui no capítulo 15, Moisés iniciando o capítulo com um louvor. Chamou o povo a adorar a Deus, a agradecer a Deus por aquele tão grande livramento que Deus nos dara. Nós vemos Miriam logo em seguida também pegando o seu tamborim, sambando na presença de Deus, louvando aquilo que Deus havia feito perante todo aquele povo. E aqui no mesmo capítulo 15, a partir do versículo 26, se torna o primeiro acontecimento no meio do povo. A Bíblia fala que depois ali daquele momento de adoração, Moisés leva o povo para o deserto. E por 3 dias aquele povo caminha deserto adentro. E aqueles 3 dias ali eles não acharam água. Quando de repente eles chegam num lugar chamado mar e ali havia uma nascente. E quando eles provam da água, a água era amarga. Depois de 3 dias de sede, caminhada, num deserto, momento ali que eles chegaram assim, agora é momento de se aliviar, tem água fresca. A Bíblia fala que o povo, quando sentiu que a água era amarga, eles começaram a murmurar, Moisés. Começaram a murmurar, começaram a questionar Moisés por que daquilo ali. E Moisés, ao ouvir a murmuração do povo, ele vai até Deus. Ele vai até Deus. E Deus fala assim: ei, Moisés, pega ali, daqueles brotos ali, e lança sobre a água. E a Bíblia fala que Moisés pegou aquele broto e lançou sobre a água. Quando Moisés lança o broto, diz que a água se tornou potável, doce para beber. E naquele momento ali, Deus faz a primeira revelação, assim como o pastor Walter mencionou aqui no início do culto, ao povo de Israel. E ele fala bem assim, como está aqui no texto, e diz: se ouvires atento a voz do teu Deus, fizer o que é reto diante dos teus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei entre vós, como fiz ao povo do Egito. Promessa essa que aos nossos olhos maravilhosa, nenhuma enfermidade. Mas na frente nós vemos também repetindo no capítulo 23, e Deus ainda vai além das enfermidades, fala assim: não haverá entre vós nenhum fruto estéril. Não haverá fruto estéril, os seus animais não será estéril, as suas mulheres não será estéril, porque eu sou um Deus que sara, eu curo. Mas quando eu olho para essa promessa, eu vejo que ela é condicional. O povo de Israel, para que ele pudesse apoderar dessa promessa, tem 4 requisitos aqui na palavra, que é: ouvides atento a voz do seu Deus, fizer o que é reto diante dos teus olhos, inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos. Ou seja, o povo tinha que obedecer a Deus, andar em comunhão com Ele, em compromisso com Ele, para que ele pudesse receber aquilo ali, aquela promessa de Deus. E nós vemos que, no decorrer da Bíblia, homens e mulheres no qual entenderam essa promessa e tomou posse. Nós olhamos para a vida ali de Ana, naquele momento, a Bíblia fala que Ana era estéril. E essa promessa, ela estava debaixo da promessa. E a Bíblia fala que ela vai até os pés do Senhor e se derrama, e o que Deus faz? Deus faz da esterilidade, da estéria, dá fruto, porque é fidelidade à palavra dele. Nós olhamos também ali o rei Ezequias. A Bíblia fala que Deus manda Isaías ir até Ezequias e falar com Ezequias que era para ele arrumar a casa. Por quê? Porque ele iria morrer. Mas o texto me fala que naquele mesmo momento que ele recebe aquela palavra de morte, Ezequias vira a parede e fala: Deus, eu tenho andado em justiça diante da tua presença. Eu tenho buscado a tua presença e tenho tentado viver em retidão diante dos teus olhos. A Bíblia fala que antes que Isaías saísse do pátio do palácio, Deus manda que Isaías volta e fala com Ezequias: ei, Deus ouviu a sua oração, e por causa da sua oração,
Ele te dá mais 15 anos de vida. Nós olhamos também para Davi. Nos momentos de angústia, de dor, Davi clamou a Deus. E no Salmo 103, ele louvando a Deus, ele fala: creia em Deus e busca a presença dEle, porque Ele cura todas as enfermidades. Mas essa promessa, quando eu olho para essa promessa, quando eu olhei para Jeová Rafá, no contexto de Antigo Testamento, eu vejo que essa promessa ela é condicional ao povo de Israel. Ela era condicional ao povo de Israel. E eu falei assim: Senhor, uma das perguntas que a gente tem que fazer, que eles nos ensinam a interpretar um texto, é perguntar se essa promessa vale para os nossos dias também, para mim também. Ou se ela é condicional a um povo, a um momento. E eu fiz essa pergunta: Senhor, ela vale para mim hoje? E ao entender aqui Êxodo capítulo 15, no versículo 26, ela é condicional a Israel. Aí eu falei assim: Deus, mas e para mim? Como é que eu alcanço essa cura? Como é que eu alcanço Jeová Jireh agir na minha vida? Aí eu entro em Isaías, a profecia de Isaías, capítulo 53. Isaías 53, ele inicia um capítulo profético a falar do surgimento do Messias. E quando eu li esse capítulo, quando eu li essa promessa, parece que Deus me levou lá em mar, e vocês vão entender por quê. Vocês vão entender por quê. Capítulo 53, Isaías começa assim. No versículo 2 seguinte assim: porque foi subindo-se como revento perante eles, como a raiz da terra seca, que não tinha parecer nem formosura. Olhando para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho, como um de quem os homens escondiam-se o rosto. Era desprezado e não fizeram dele causa algum. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e a nós reputados e por aflito, feridos de Deus e oprimido. E eu olhei aqui essa profecia e falei assim: ei, peraí, tem coisa aqui, tem algo aqui em especial. Está falando de alguém que levou as minhas enfermidades, as nossas enfermidades, levou as minhas dores. E eu vejo ali no capítulo 8 de Mateus, como eu li, essa profecia se cumprindo. E aí eu comecei a meditar na profecia, Mateus falando assim: ei, Jesus desceu. Aí eu falei assim: peraí, Jesus desceu da onde? Comecei a olhar, voltei um pouquinho atrás e eu vi no capítulo 8. Eu vi que ali Jesus havia terminado o sermão da montanha. E Jesus começou a manifestar o seu ministério. E eu vejo que ali a Bíblia fala que havia um leproso. Um leproso. E aquele leproso ali, se olharmos pela lei de Moisés, aquele homem era para estar excluído do povo de Israel. Aquele homem era para estar afastado do povo de Israel. E no contexto aqui, a Bíblia fala que ele chega até Jesus. Eu penso que quando Jesus ministrava ali no Sermão da Montanha, nos capítulos 1 do livro de Mateus, aquele homem estava em algum lugar e ele começou a ouvir: bem-aventurado sois vós. Começou a ouvir as palavras de Jesus ali naquele monte, e aquilo gerou naquele homem algum tipo de fé. Porque a Bíblia fala que quando Jesus desceu, que começou a ir adiante da cidade, indo para casa, a Bíblia fala que aquele homem chegou diante de Jesus e falou assim: se queres, eu posso ser, que eu seja limpo. E a Bíblia fala que Jesus olha para aquele homem e fala assim: eu quero, seja limpo. Instantaneamente aquele homem foi curado. E o mais poderoso nessa palavra, porque quando eu olho pelo aspecto daquele homem ser um leproso, como eu já falei, ele era para ser excluído. Primeira coisa, se alguém no povo de Israel olhasse para ele e visse alguma queimadura, alguma coisa que não fosse normal na pele, ele tinha que se apresentar diante do sacerdote. O sacerdote olharia para ele, examinaria aquilo ali e colocaria ele separado de todo o povo. E dentro de 7 dias, esperava por 7 dias e aquele homem retornava.
se realmente aquela chaga não tivesse secado ou sumido, aquele homem era colocado como leproso, impuro. E a pessoa, quando era colocada como impuro, eles entendiam que aquela pessoa estava sofrendo um juízo de Deus. Pastor, como é que tu sabe isso? Nós podemos ver isso quando Miriam se levanta contra Moisés, o que Deus traz sobre Miriam? Uma lepra. Nós também olhamos isso quando Geazi vai ali, que Geazi vai lá e mente para Naamã a favor de querer a recompensa pela cura de Naamã. E a Bíblia fala que que Eliseu profetiza sobre Geazi a lepra de Naamã. Ou seja, eles olhavam aquilo ali como um juízo de Deus. A menos que o sacerdote liberasse a palavra e falasse, não, tu é limpo, aquele homem não poderia voltar a viver em sociedade. E se ele fosse pego em sociedade, a Bíblia fala que ele seria apredejado. E eu vejo aqui esse homem aqui, vindo diante de Jesus, sem se importar. Sem se importar o que aconteceria. Pedindo a Jesus para que o limpasse. Entendendo que Jesus poderia levar aquela enfermidade. Que Jesus poderia arrancar aquela enfermidade. Que até então, se nós olharmos no livro de Mateus, não se relata milagre antes do Sermão da Montanha. Mas aquele homem creu naquela palavra que ele ouvia de Jesus, e ele creu que Jesus era capaz de curar a enfermidade dele, de curar aquela enfermidade sobre a vida dele. E a Bíblia fala que assim como ele creu, Jesus falou assim, eu quero, seja limpo. E quando eu olho mais à frente, Jesus não fica simplesmente na cura desse leproso. Logo à frente eu vejo um centurião romano. Talvez se nós olhássemos aqui para a vida deste homem aqui leproso, nós falamos, não, mas ele é israelita. Talvez ele era justo, talvez ele era reto. E a palavra de Moisés lançou lá, que Deus deu a Moisés, valia para ele. Mas quando eu olho para o centurião era romano. E a Bíblia fala que ele tinha um servo que estava em casa. Eu falo, Senhor, eu tenho um servo que está em enfermidade, está paralisado, e ele necessita de cura. A Bíblia fala que naquele momento Jesus falou assim, vamos lá que eu quero vê-lo. E aquele homem fala assim, não, Senhor, eu não sou digno que tu entre em minha casa. Eu vejo aqui o poder de Deus agindo de uma maneira tão forte, porque quando eu olho para a vida desse centurião romano, eu vejo a minha vida sendo incluída nas promessas de Deus. Eu vejo que eu não era para estar aqui, não. Eu olho minha vida como esse romano não era para receber. Eu não era para ser aceito. Eu não era para ter o benefício da cura. Mas eu vejo aqui que Jesus, ele é muito misericordioso, e os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. Que o pensamento de Deus vai além do nosso pensamento. E aqui inclui este homem. E fala assim, conforme a tua palavra seja feito. A fé daquele homem, o enfermo não estava diante de Jesus. Jesus não precisou estar diante do enfermo. Mas a fé daquele homem ali curou o enfermo lá na casa dele. E a Bíblia fala que Jesus, ele entra também, aí desce mais um pouco e entra na casa de Pedro. E ao entrar na casa de Pedro, a Bíblia fala que Jesus, ele se depara com a sogra de Pedro enferma. E a Bíblia fala que Jesus, naquele momento, pega ela pelas mãos e a levanta e ministra cura sobre aquela vida. E eu olho para esse texto aqui, eu vejo que Jesus, ele não faz, em primeiro lugar, ele não faz acepção de pessoas. Ele curou tanto aquele homem leproso que estava excluído da sociedade. Ele curou também aquele centurião, talvez que não tinha talvez um conhecimento dele. E ele curou aquela mulher que talvez para a sociedade a mulher tinha menos importância. Mas para Jesus todos nós somos iguais. Ele não faz acepção de pessoa. E eu vejo aqui quando Mateus ele vê a manifestação do poder de Deus, de Jesus curando, ele fala que se cumpriu a promessa do profeta Isaías, que ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E eu entendo aqui quando Mateus fala isso aqui, se nós olharmos para o livro de Mateus, isso ainda não havia acontecido, estava lá na frente. Jesus, quando ele sobe na cruz do Calvário, ele levou muito mais do que a nossa restauração. Jesus, quando ele sobe na cruz do Calvário, ele levou as nossas dores e as nossas enfermidades. Eu não sei para você, tem muita gente que hoje começa a se basear e fala assim, mas eu não creio que Deus cura todo mundo.
Eu não creio que Deus faça isso na vida de todo mundo. Talvez se eu olhasse para uma mentalidade do Antigo Testamento, eu poderia pensar dessa maneira. Talvez se eu olhasse para a mentalidade do Antigo Testamento, eu poderia pensar dessa maneira. Mas quando eu olho para a mentalidade de um novo nascimento, de ter sido crucificado, de Cristo ter sido crucificado por mim, por você, e nos dado essa promessa, de ter levado sobre aquela cruz do Calvário as nossas enfermidades. Eu tomo posse dessa promessa. Eu tomo posse dessa promessa. E eu creio. Eu me lembro que quando eu era pequeno, quando eu estava meditando nessa palavra, nesses versículos aqui, eu me lembro que quando eu era pequeno, eu fui diagnosticado com reumatismo no sangue. E tudo começou quando o meu joelho inchou e eu não conseguia ter movimentos no joelho. E aquilo foi passando dias, e minha mãe me levou para fazer uma consulta e o médico fez exame de sangue e falou assim, ele tem reumatismo. O reumatismo dele está crônico, ele vai ter que tomar Bezontacil até os 18 anos. E eu lembro que ele falou que começaria a cada 15 dias. E com o processo que eu fosse melhorando e aumentando o tempo, mas que eu teria que tomar até os 18 anos. E eu tinha mais ou menos a idade de 10 para 12 anos, eu não creio que era mais do que isso. E toda vez que minha mãe falava assim, amanhã é dia de tomar a injeção, aquilo para mim doía. Que a Bezontacil, quem já tomou Bezontacil sabe que é uma injeção que dói. E eu lembro que um dia eu acordei durante a noite e minha mãe estava ao pé da cama com a mão sobre os meus joelhos. E ela orava, e ela chorava, e ela clamava. E ela fala que, quando ela conta, ela fala que eu falei com ela assim, mãinha, não precisa orar mais, não precisa chorar, porque Jesus me curou. E eu me lembro que foi a última vez, foi antes daquilo aí, eu tinha tomado a injeção alguns dias antes. Passou-se a data, quando chegou na data de me consultar de novo, foi feito mais uma vez o exame de sangue. Já estava andando normal. E o médico falou assim, eu não sei o que aconteceu, mas já não tem mais a enfermidade. Já não tem mais o reumatismo não. Já não há necessidade dele tomar mais a injeção. Naquele momento eu entendi, mesmo com 12 anos, que existia um Deus no céu que curava. Que existia um Deus Rafá no céu que curava. Que levava as nossas enfermidades e as nossas dores. O tempo se passa e eu me caso. E desse casamento Deus nos deu um fruto. E eu me lembro que quando a Sorrela estava grávida, eu acho que eu já contei esse testemunho aqui. Eu me lembro quando a Sorrela estava grávida. A médica, um dia nós estávamos na ultrassom para saber qual seria o sexo da criança. E eu me lembro que naquele momento a enfermeira que estava fazendo a ultrassom, ela saiu da sala. Falou, vou chamar a médica. E eu vi que o semblante dela havia caído. E ela voltou com a médica, e a médica falou assim, ó pai, ó mãe, eu tenho uma notícia muito boa para vocês não. Pelo resultado da ultrassom, a sua filhinha tem as pernas viradas. E pelo que eu posso ver, ela vai nascer também com a doença de síndrome de Down. Só que aquela palavra não entrou no meu coração. Aquilo não entrou no coração da pastora Sorrela e nós saímos dali triste com a notícia. Mas eu sabia que Deus poderia, se fosse realmente verdade, Deus poderia mudar aquela situação. E eu lembro que na segunda vez que tivemos a consulta de novo, nós entramos de novo diante da presença daquela médica. E ela falou assim, passou-se 2, 3, 4 meses e a mesma resposta. Até o ponto que ela chegou assim e falou assim com a gente, vocês comunicou já com a família? E eu falando com ela, não comunicamos. Ela falou assim, não comenta com a família, porque senão vai ser algo muito forte para a família receber. E eu lembro que na época só quem sabia era o pastor Rony, a pastora Sumara, a minha mãe e minha avó lá no Brasil. E eu me lembro que eu cheguei no meu pastor
Pastor Silmara não era nem missionária, acho que era missionária na época, ou nem era ainda ordenada, só nós sabíamos, e nós começamos a orar a Deus. Minha avó e minha mãe no Brasil, eu, a pastor Sorreiro, e eu lembro que eu cheguei num pastor e ele falou assim comigo: mas e se for a vontade de Deus? Naquele momento ali, aquela palavra doeu para mim, porque eu lembrava, não era de um Deus que permitia as nossas dores e as nossas enfermidades, mas um Deus que tinha levado, e um Deus que curava, porque eu tinha experimentado. Eu sabia que se eu orasse a Deus, Deus pode mudar a situação. A Bíblia fala que tudo aquilo que concordarmos, que tudo que concordarmos e ligarmos na terra, será ligado no céu. Mas é porque aí ele começou a falar: fulano aconteceu com isso, fulano é um pregador renomado, o filho dele é assim, ciclano é pastor e aconteceu assim. Mas só que eu não me baseio na vida do ciclano. Deus tem uma história na vida de cada um. Eu me baseio naquilo que a Bíblia fala, que Deus tem poder para curar. Nós nos baseamos naquilo que a Bíblia é, por mais que toda a minha volta diga o contrário. Se a Bíblia falasse que Jonas, eu vi um pastor comentar alguma vez que falou comigo, ele falou assim: se a Bíblia falasse que Jonas tinha engolido a baleia, eu cria, porque é a palavra de Deus. E nós oramos ali 4, 5, 6, 7, 8 meses, até o ponto que aquela médica falou assim: ó, você está com pouca água na sua placenta, e nós vamos ter que induzir a gravidez. E antes disso, ela fez, no dia que ela deu essa notícia pra gente, que ia ter que induzir, ela fez mais uma vez a ultrassom. Gente, uma coisa é você achar, outra coisa é você ver. A médica passava assim, a negócio de ultrassom, e mostrava a perna da Miquela no monitor, e nós víamos a perninha dela virada. E aquilo falava assim, tudo ali, se fosse eu não deixava me entregar, só ela não deixava. E nós orávamos, pedia a Deus. Aí eu lembro no dia que a Miquela foi nascer, eu entrei naquela sala ali, com 1 hora que nós estávamos no hospital, que eles haviam aplicado a injeção para induzir o parto. A Miquela nasceu, e eu não preciso falar. Se você olhar a Miquela, cadê a Miquela? Traz a Miquela aí. Traz a Miquela para mim. Eu não preciso falar, Miquela é um milagre. É cura de Deus. Eu não sei qual a situação na sua vida que talvez você entrou aqui nessa hora que você necessita uma cura. Mas eu sei de uma coisa, que há um Deus no céu que cura. Há um Deus no céu que a Bíblia fala que Ele levou sobre aquela cruz do Calvário as nossas enfermidades, e Ele levou ali as nossas dores. Eu quero convidar você nessa noite a clamar a este Deus. Você chegar a este Deus e buscar ao Jeová Rafá, ao Deus que cura. Quando eu olho, às vezes, quando isso me vem à mente, eu olho para Miquela, eu posso ver. Eu não preciso, talvez se eu falasse, somente falasse, você poderia duvidar do Jeová Rafá. Mas a Miquela que está aqui, ela é testemunho vivo que há um Deus que cura. Está aqui. O máximo que a Miquela pega é resfriado e dor de ouvido, garganta inflamada. É o máximo. Perfeita. Quando eu vi aquele, eu falei assim: Deus, verdadeiramente Tu é um Deus Rafá. Pastor, sempre é assim. Pode ir, filho. Pode ir. Sempre é assim, pastor. Eu creio num Deus que Ele tem maneira de agir na vida de cada um, e age de uma maneira especial em cada situação de nossas vidas. Alguns meses atrás, a pastora Someira também passou por uma enfermidade. E eu lembro que nós fomos na emergência, ela estava passando mal, e ao chegar lá, o médico falou assim: ela está com um sangramento interno, ela tem que passar por uma cirurgia. Naquele momento eu também clamei a Deus. Clamei a Deus e pedi a Deus para que Deus não permitisse aquele momento. Mas Deus, Ele permitiu que ela passasse por aquela cirurgia. É como eu te falei,
Há momento em nossas vidas que Deus ele age como Jeová Rafá. Mas há momento que ele entra na nossa vida que a gente não entendemos. Mas nem por isso ele deixa de ser quem ele é. Nem por isso ele deixa de ser quem ele é. O meu papel aqui é simplesmente ministrar aquilo que a palavra está aqui e aquilo que eu vivi. A palavra fala que ele cura e eu creio nisso. A palavra fala que se você está enfermo, venha até aos presbíteros, que ungindo com óleo e com a oração de fé, ministrará a cura. O segredo não está no ministro, o segredo não está no óleo. O segredo está na fé, na oração de fé. Aquele homem ali naquele momento, aquele leproso, ele nunca tinha visto ninguém ser curado de lepra talvez. Mas ele creu que Jesus era capaz de curar aquilo ali, de curar aquela enfermidade. Aquele centurião talvez nunca tinha visto ninguém ser curado de longe, mas ele cria que Jesus havia autoridade sobre Jesus para curar aquela enfermidade. Eu não sei qual o seu pensamento, qual a sua crença que você tem, ou em que você se baseia. Mas eu quero convidar você nessa noite a se basear na palavra de Deus e confiar na promessa dEle. Que Ele está aqui nessa noite e Ele pode te curar. Ele está aqui nessa noite e Ele pode te curar. Eu queria que você, quando saísse do seu lugar, eu não sei como é que está sendo a campanha, se estão saindo à frente, mas eu queria convidar você que entrou aqui nessa noite, ou talvez você que está padecendo de alguma enfermidade, ou talvez você está como aquele soldado que tem alguém que está padecendo de enfermidade. Nós queremos nessa noite orar e fazer uma oração crendo que Deus ele pode curar a enfermidade nessa noite sobre a sua vida. Você que necessita desta cura, vem à frente. Seja ela na sua vida sentimental, sua vida física, na sua vida espiritual, venha diante da presença de Deus, que eu quero orar com vocês. Nós queremos esta noite ungir você e ministrar a cura que há em Cristo Jesus. A cura que há no Jeová Rafá, no Deus que cura. Talvez eu não me expressei corretamente. Talvez você não esteja enfermo. Talvez você não esteja padecendo de nenhuma enfermidade, mas eu sei que você talvez conheça alguém que possa estar padecendo. E eu queria convidar você neste momento a orar comigo. Eu quero ministrar cura sobre a sua vida, porque eu sei que Deus ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu sei assim como Deus agiu na minha vida, assim como Deus agiu na vida de muitos na palavra dEle. Eu sei que aqui, se eu abrisse o microfone neste momento aqui para testemunhar, alguém que já experimentou curas de Deus aqui, nós ficaríamos aqui a noite toda. Esse mesmo Deus, Ele está aqui nessa noite e eu creio que Ele pode fazer na sua vida também. E eu vou orar crendo na cura sobre a sua vida nessa noite. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, Te a honra, a glória e o louvor, Pai. Pai, aqui, Pai, é um grupo de pessoas, ó Pai, que veio até a frente neste momento, ó Pai, crendo, ó Pai, que é um Deus no céu, ó Pai, que cura as enfermidades, o Jeová Rafá, ó Pai, o Cristo, ó Pai, que levou sobre a cruz do Calvário as nossas dores, as nossas enfermidades, ó Pai, e estamos aqui diante, ó Pai, da Tua igreja, ó Pai, não para, Pai, ouvir a palavra de homem, mas tomar posse da Tua palavra, Pai. Pai, isso não é palavra minha, Pai, mas é Tua palavra, Pai. E nós oramos crendo, ó Pai, que Tu, Pai, pode curar nessa noite, ó Pai, as nossas enfermidades, ó Pai, porque ela não nos pertence, ó Pai, mas ela foi levada por Ti, ó Deus. Pai,
que nessa noite, Pai, venha servir-nos aqui, ó Pai, sarado. Venha servir-nos aqui, ó Pai, transformada, curada. Seja no físico, ó Pai, no emocional, no espiritual.